tudo bem com vocês? Eu me chamo Pan Raeli e estou aqui hoje para contar para vocês a história do meu segundo filho, que teve hidrocefalia congênita desde a gravidez. Vou contar um pouco para vocês como eu descobri, como eu reagi e como foi o tratamento durante toda a gestação e o pós-gestação. Então, em primeiro lugar, eu vou dizer para vocês que se ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aqui para continuar acompanhando as minhas histórias com a minha jornada com esses três príncipes aqui. E deixa esse like para mim, deixa seu comentário falando um pouquinho sobre a sua experiência. Muitas pessoas me procuram, muitas mulheres, né, me procuram para saber um pouco mais sobre esse assunto. E eu acho que eu tenho muita coisa que eu posso dividir com vocês. Então, quem quiser me chamar, pode me seguir aqui no Instagram, que eu divido um pouquinho da minha rotina lá com vocês. E quem quiser me chamar no privado para conversar sobre esse assunto, eu estou super aberta para conversar, porque eu sei exatamente o que vocês estão passando neste momento. Então, vamos lá. O Gabriel, ele é o meu segundo filho. Quando eu descobri que estava grávida dele, meu filho mais velho tinha 1 ano e 8 meses. E eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado. Se eu conseguir, eu vou botar aqui. Mas se eu não conseguir, eu deixo no box de descrição. Explicando como foi que eu descobri que estava grávida dele. Mas, assim, o importante mesmo é que estava tudo bem. Eu descobri que estava grávida, voltei no meu ginecologista obstetra, que já tinha feito o meu primeiro acompanhamento do meu primeiro filho. E aí ele confirmou a gravidez, ele tem um aparelho de ultrassonografia no consultório dele, então em todas as consultas ele fazia a ultrassonografia, então ele conseguia ver bem como o bebê estava. Me sentia muito segura por isso e menos ansiosa, porque toda vez que eu ia na consulta eu via o meu neném, né? Só que aí, beleza. Tava correndo tudo bem, o bebê tava desenvolvendo super bem, dentro do útero, tudo certinho. Aí ele me pediu a morfológica, né, com 12 semanas. Eu fiz externamente, porque ele só fazia o acompanhamento, ele não é especialista em imagem. Então, esses exames mais complexos ele pedia para fazer fora. Fiz a morfológica, tava tudo perfeito com o meu neném, não tinha nada que desabonasse. Aí, até que um momento, eu voltei para consulta com o meu ginecologista, obstetra, e com 16 semanas, para ele olhar a morfológica e fazer, né, o pré-natal daquele mês. Aí ele olhou a morfológica e falou: Nossa, seu bebê tá ótimo, tá com peso bom, vai ser um meninão grande também. Porque meu primeiro filho nasceu bem grande. Tá tudo ótimo, me pesou, o peso tava bem, pressão boa, os meus exames laboratoriais, tudo perfeito, tudo maravilhoso. E eu assim, sonhando, né, no próximo bebê. Eu ainda não sabia que era menino e eu tinha decidido que eu não queria saber, só ia saber durante o parto, né, qual era o sexo do bebê. Então ele já sabia disso, ele também não me contava nada. Aí ele falou: Tá, então já que tá tudo bem, vamos só fazer o ultrassom pra ver como é que tá a questão do líquido, como é que tá o neném, pra você ver ele se mexendo um pouquinho e aí já tá liberado. Aí beleza, fiquei super animada. Aí ele foi lá, colocou, né, o ultrassom e tal, começou a olhar. Na hora que ele colocou, assim, que ele começou a olhar, ele já ficou meio parado, assim, olhando pra tela, preocupado e tal. Aí eu pensei: Tem alguma coisa errada, né? Mas ele já era meio sério, assim, então a gente fica na dúvida, a gente não sabe o jeito que pensar. Aí, beleza. Daqui a pouco ele olha assim pra mim e fala: Esse bebê tá com hidrocefalia. Na hora, assim, meu mundo parou, sabe? Tava rodando, tudo direitinho, de repente, pá, parou o mundo. Aí eu: Oi? Como assim? Ele tava bem, tava ótimo, como é que ele tá com alguma coisa agora? Na hora que ele falou hidrocefalia, na minha cabeça só vinha a microcefalia, que era o que tava no auge, né? Com o negócio da Zika vírus lá no Nordeste. Muitas mulheres tiveram bebês com microcefalia e tal. E aí eu já fiquei: Meu Deus, mas eu não tive nada, né? Eu não fui pro Nordeste, o que aconteceu? Aí ele continuou olhando, e ele falou: realmente tem uma dilatação no cérebro dele, importante, que configura para uma hidrocefalia. Aí eu falei: Tá, doutor, mas o que eu posso fazer? E agora? Ele falou assim: Não, primeira coisa que tem que entender é que hidrocefalia é uma coisa e microcefalia é outra. A microcefalia é a calcificação do cérebro do neném ainda na gestação. Vou mostrar aqui para vocês uma fotinho de como é um cérebro de uma criança com microcefalia. No caso do seu bebê, disse ele, né? No caso do seu bebê, ele tem uma hidrocefalia. Porque todo mundo tem uma quantidade de líquido que passa no cérebro para refrescar mesmo o cérebro, né? Refrigerar o cérebro, digamos assim. Só que esse líquido tem que entrar e sair. É o líquido
Gente, eu não sei, vou colocar a palavra aqui. Vou deixar também a fotinha do cérebro com hidrocefalia aqui, para vocês entenderem a diferença entre microcefalia e hidrocefalia, tá? Aí eu falei, tá bom, mas e agora? Ele falou, olha, seu bebê pode ter alguns problemas, a gente vai ter que monitorar você mais de perto, mas antes disso eu preciso que você vá num laboratório, uma clínica especializada em imagens para fazer uma ultrassonografia especializada e ter certeza do diagnóstico. Ele me passou uma recomendação de uma clínica que ele achava que tinha equipamentos de ponta e que o ultrassonografista era já bem, com bastante experiência, bem renomado, para eu ir lá. Aí eu saí de lá, assim, desnorteada, eu tava sozinha nesse dia. Saí de lá desnorteada, já corri para outro laboratório, para outra clínica. Conversei com a moça, expliquei, ela falou, olha, mas ele não tem mais coisa. Eu falei, por favor, veja com ele, porque o médico precisa saber, porque talvez ele precise me operar ainda na gestação para salvar o meu filho. Eu tô muito nervosa, tô muito desesperada, eu preciso. Aí fiz assim, né, um drama, já querendo chorar, não tinha chorado até então, mas eu tava querendo chorar. Aí ela falou, tá bom, vou conversar com o doutor. Aí o doutor prontamente já falou, não, tudo bem, pode deixar ela aí, que assim que eu acabar essa paciente, eu atendo ela. Beleza. Aí ele me atendeu, fez o ultrassom, não falou nada. Quando ele terminou, eu me limpei, sentei na cadeira assim. Aí ele, olha, o seu filho realmente tem hidrocefalia. Ele tem uma dilatação em 2 ventrículos, no terceiro e no quarto. É uma dilatação severa e importante. E talvez seu filho não nasça, né? Talvez ele venha a falecer ainda na barriga. Se ele nascer, provavelmente ele não vai falar, não vai comer, não vai andar. Vai ser uma criança vegetal. Eu olhei pra ele assim, tipo, ele me falou tudo na lata, assim. Eu olhei pra ele e falei, o quê? Ele é. Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar, fiquei desesperada, né? Porque eu acho que o impacto, como ele falou, foi muito forte. Aí eu comecei a chorar. Aí ele olhou pra mim e disse, tudo bem, pode chorar, fica à vontade. Pegou um lenço de papel pra mim, assim. E eu fiquei chorando. Depois eu me acalmei um pouco, ele falou algumas coisas pra me acalmar também. E aí ele explicou, olha, existe uma cirurgia que se possa fazer ainda intrauterina para corrigir algum problema na coluna, que é a mielomeningocele, né? É uma malformação na coluna, na medula, e aí pode causar a hidrocefalia. Então seria uma das possíveis causas. A gente teria que fazer alguns exames para ter certeza disso. E ele me explicou que enquanto meu filho estivesse na minha barriga, ele não estaria sofrendo, porque o sistema nervoso dele ainda não estaria ativado. Somente depois do parto é que a gente ia ter certeza de como ele estaria, quais seriam as sequelas e que ele poderia ter sofrimento. Mas por enquanto, na minha barriga estava tudo bem. E ele fazia um acompanhamento num hospital público aqui de Brasília, que se chama o HMIB. Então, eles lá têm um centro de pré-natal de alto risco. E aí lá, assim, uma equipe com uns 10 médicos, né? Alguns residentes, alguns médicos já renomados. E eles ficam estudando o teu caso ali. E ele fazia parte desse grupo. E aí ele me convidou para fazer o meu pré-natal com essa equipe, porque é uma equipe que estuda esses casos e talvez tivesse mais orientação, né, e mais suporte para mim. Eu aceitei, tudo bem. Voltei para casa. Cheguei em casa, eu tive que contar essa notícia para meu marido. Foi muito difícil, porque o mesmo, o mesmo que é difícil dizer para uma mãe sobre um problema do filho, é difícil para um pai também. Meu marido é um pai muito, muito, muito bom, assim. Ele, ele vive muito, assim, a vida dos meninos. Então foi difícil para mim ter que dar essa notícia para ele. Ele ficou muito chocado na hora, chorou, ficou em choque, assim. E depois a dificuldade também, né, de ter que contar para as nossas famílias, contar para as nossas mães, para os nossos pais. E a gente é das equipes de Nossa Senhora, né, um movimento católico de casais que buscam elevar a espiritualidade conjugal. E aí nós já espalhamos por toda a equipe sobre isso, todo o movimento, e aí equipes do mundo inteiro começaram a rezar pelo Gabriel. Pessoas, recebi orações de pessoas de outros países que não sabiam quem eu era, não sabiam quem era o Gabriel, mas recebiam um pedido de oração e rezaram por nós.
E foi muito difícil, assim. Cada pré-natal que a gente fazia, a gente começou a fazer pré-natal de 15 em 15 dias. Cada pré-natal que eu ia é um baque maior, porque a hidrocefalia dele ia aumentando. E aí, nessa equipe dos 10 médicos, eles chegavam a me dizer assim, olha, não crie muita expectativa, pode ser que o seu filho não nasça, pode ser que seu filho morra depois de nascer, então assim, é importante você trabalhar o seu emocional para isso. E eu ficava tipo, meu Deus, eles estão mandando me despedir do meu filho, né? E aí era assim, a cada 15 dias, esse banho de água fria. Quando eu começava a pensar assim, não, Deus vai regenerar meu filho, Deus vai cuidar do meu bebê, eu não vou ter que chorar a morte do meu filho. Aí vinha um pré-natal e eles falavam esse tanto de coisa de novo. E aí eu continuei meu pré-natal com o meu obstetra particular, né, porque pelo plano de saúde, e a equipe médica do alto risco do hospital público. O meu médico, ele fazia sempre ultrassonografia em laboratório, ou em consulta. Então ele conseguia perceber se estava melhorando, se estava piorando, e ele sempre dizia, tá do mesmo jeito, ou então, tá piorando. E aí eu me sentia assim bem segura com a informação dele, porque confirmava a informação da outra equipe de alto risco. Até que um dia eu estava com 26 semanas de gestação. Isso assim, ó, todos os meus exames de laboratório deram negativo para viroses, para infecções, né, diversas aí que poderiam causar hidrocefalia. Ele fez os exames de imagem também para verificar a malformação na coluna, ele não tinha nada. Tava tudo perfeito com o Gabriel, ele não tinha problema nenhum. O líquido dentro da minha barriga também não ficou alterado, porque quando o bebê tem hidrocefalia, geralmente ele não consegue deglutir bem, né? Que é fazer esse movimento de engolir o líquido amniótico. E aí acaba que a pessoa fica com muito líquido dentro da barriga. Isso é um indicativo, claro, da deficiência já em função da hidrocefalia. E no caso dele, não, ele estava deglutindo normal, porque o meu líquido estava sempre no nível normal. E ele crescendo super bem, um bebê grande, comprido e gordinho, assim, muito forte e tal. Mexia bastante na minha barriga. Cada mexida na minha barriga era assim, um alívio, né, de saber que ele estava vivo, que estava ali, que estava tudo bem. Aí, com 26 semanas, eu fui no pré-natal de novo. Meu médico falou assim: olha, eu acho que ele tá melhorando. Eu acho que diminuiu a hidrocefalia dele. Para quem quiser saber, né, não sei se você tá grávida e quer essas referências, o Gabriel chegou a 26 milímetros de dilatação dos ventrículos, né, que é considerado uma hidrocefalia severa, bem forte. Então, o perímetro cefálico dele era bem maior e tal, mas ele não tinha nenhuma sequela até então, né? E aí o médico falou isso, olha, eu acho que a hidrocefalia dele deu uma diminuída. Então, assim, pode ser que esteja se reorganizando o organismo dele. Aí, nossa, né? Pra mim o mundo brilhou de novo, a minha esperança saltou no peito, tipo, ai, meu filho tá melhorando. Aí, em contrapartida, eu tive que ir na consulta lá dos especialistas de alto risco. Cheguei lá, fui com a minha mãe. A minha mãe já sabia que o outro médico tinha dito que tava melhorando e tal. Aí eles fizeram o exame e tudo. Disseram assim, não, continua do mesmo jeito, tá? A hidrocefalia permanece severa, são as mesmas orientações. Se você entrar em trabalho de parto, você tem que ir para um hospital que tenha UTI neonatal, que provavelmente seu filho vai precisar disso. E aconselhamos você também a procurar um psicólogo, porque você precisa trabalhar o seu emocional quanto a isso, porque você pode perder o seu filho. Minha mãe saiu de lá desnorteada, assim. Ela perguntou, não, mas não tá melhorando a hidrocefalia dele? Aí o médico só fez assim com a cara. Sabe de quem diz, não tem nada melhorando. Aí no laudo, eles sempre me entregavam um laudo da ultrassonografia, né, que eles faziam análise. E eles sempre colocavam hidrocefalia severa, hidrocefalia severa. Nesse dia, eles não colocaram nada, eles só colocaram hidrocefalia. Eles não colocaram nem a medição para eu não saber se estava melhorando ou não. Acho que eles não queriam criar expectativa, sabe? As pessoas que não acreditam em Deus, que não têm fé, para eles esses milagres, assim, são coisas surreais, né? Inatingíveis, digamos assim. Aí minha mãe saiu de lá muito brava. E eu saí de lá também pensando, cara, eu não volto aqui nunca mais. Porque toda vez que eu venho, eles me causam esse impacto negativo. O meu emocional tá ficando cada dia mais abalado. Eles não têm trato pra falar comigo. E o meu obstetra tá dizendo que tá tudo bem, que tá melhorando, tá me dando expectativa. Então, eu não venho mais aqui.
E assim foi feito também. Não voltei mais lá, não fiz mais acompanhamento, não levei meu filho depois que nasceu, porque eu me sentia um ratinho de laboratório, sabe? Eles me vasculhavam, eram em torno de 10 a 15 médicos, assim, dentro de uma sala pequena, com uma ultrassonografia na sua barriga, e te revirando e falando coisas, assim, em voz alta, como se você não estivesse ali. Não, ó, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que lá. Aqui tá ruim mesmo. Falava assim, sabe? E eu tava ali ouvindo tudo aquilo. Então tava me deixando acabada, arrasada com aquilo tudo. Então eu abri mão e não fui mais. E aí, realmente, a hidrocefalia dele não deixou de ser severa, mas parou de evoluir e tinha diminuído pouquinha coisa, sabe? De 26 tinha ido para 24,5, mais ou menos, de dilatação. O perímetro cefálico ainda era muito grande e tal, mas a gente tinha até expectativa assim, de quando passasse pelo canal vaginal na hora do parto, isso comprimisse um pouco e diminuísse também. Então, assim, especulações, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Aí foi passando a gestação assim, sempre conturbada, mas tudo bem. E eu não tava com nenhum problema, ele também não, tudo bem. Aí, com 40 semanas, exatamente na madrugada em que eu passava de 39 para 40 semanas, eu entrei em trabalho de parto do Gabriel. Foi um trabalho de parto, assim, rápido, sabe? Meus trabalhos de parto, na verdade, são bem rápidos. Então, eu comecei a sentir algumas dores ali por volta de 1 da manhã. Fui pro hospital com muita dor, muita dor. Tava assim, já muito forte as contrações, sabe? Aí dei entrada na emergência, a médica que me atendeu fez o toque, falou, realmente você tá com 4 dedos de dilatação, nós vamos internar você para poder começar a te monitorar pro seu parto. Aí, quando eu levantei da cama, assim, né, ginecológica, e fui andando, minha bolsa já rompeu ali. Foi uma sensação maravilhosa. Eu pedia muito a Deus que me desse essa sensação de bolsa romper, porque do meu primeiro filho só rompeu na hora da passagem dele mesmo, né? Rompeu com o nascimento dele, então eu não tive essa experiência. E do Gabriel, Deus me permitiu isso. Então, rompeu a bolsa e falou: agora não tem como voltar para casa mesmo, é trabalho de parto ativo. Aí, sentindo as dores, e meu marido resolvendo as coisas da internação e tal. Eu tive o Gabriel na maternidade de Brasília, muito boa, acho lá muito eficiente e humanizado, sabe? Embora meu parto não tenha entrado num plano de parto humanizado, aqui, o hospital em si é humanizado. Então fiquei ali sentindo as dores e tal, aí beleza. Me internaram, eu fui para um quarto de pré-parto, né? Lá tinha chuveiro e tal, eu entrei no chuveiro quente, muita contração, uma em cima da outra, assim. E aí, enquanto eu tava no chuveiro, eu comecei a pensar, sabe, nas coisas, veio passando um filme na minha cabeça de toda aquela gestação, de tudo que eu tinha vivido. Começou a me dar um medo muito grande de perder meu filho. Me emociona até agora de falar, porque as sensações na hora eram muito fortes, sabe? E aí o medo começou a tomar conta de mim. Eu já não estava mais preocupada com a dor, eu já não estava monitorando a dor. Eu estava ali pensando somente se eu ia perder ou não o meu filho. O medo, assim, muito forte. Aí eu decidi pedir uma cesariana, porque eu estava com medo dele sofrer muito no trabalho de parto e, e morrer mesmo, sabe? Tava com essa sensação dentro de mim. Se ele sofresse muito, ele ia morrer. Aí a médica veio, fez o toque, né? Isso assim, eu cheguei 1 hora da manhã no hospital, isso era já por volta de umas 3. Ela fez o toque, viu que eu tava de 7 para 8 centímetros já. Aí ela falou assim, olha, você já tá com quase 8 centímetros de dilatação. Evoluir pra cesárea agora, pra quê, né? Daqui a pouco seu bebê nasce de parto normal, vai ser muito melhor pra você e tudo. Ela tentou me convencer assim. Só que eu sabia que eu estava sentindo alguma coisa, sabe? Eu não conseguia tranquilizar o meu coração. Meu coração estava querendo me dizer alguma coisa. E aí foi o que eu falei pra ela, assim, eu não tenho coragem de seguir, porque eu tenho muito medo de alguma coisa acontecer com meu filho. Eu quero ter certeza que meu filho vai estar bem. Aí ela tentou conversar um pouco mais comigo e falou, doutora, você não acompanhou a gestação do meu filho tem hidrocefalia, meu filho tem um perímetro cefálico grande, eu não sei se meu filho está sofrendo ou não. E eu tô sentindo uma coisa muito ruim no meu coração, então eu quero fazer uma cesárea. Beleza. Ela falou, então tudo bem, vamos fazer cesariana.
Aí, né, leva aquele tempo, aquele processo todo pra me preparar, pra levar pra sala de cirurgia e tal. Aí me levaram, me anestesiaram e tal. Sobre questão de anestesia, depois eu posso fazer um vídeo específico para vocês sobre essa questão do medo do parto cesariano. Quem tiver interesse, deixa aqui nos comentários para eu saber, que aí eu gravo um conteúdo falando sobre isso, a diferença entre parto normal, parto cesariana, que eu tive dos dois, né? E aí, quando cortaram, né, a minha barriga para poder tirar o Gabriel, a médica não conseguia tirar ele. Ele estava muito acoplado na minha bacia e ele ficou encaixado mesmo, assim, sabe? Tipo, a cabeça dele era exatamente presa, estava exatamente presa na minha bacia e não subia nem descia, ficou ali empacado. Aí a médica falou assim: nossa, tá muito difícil tirar ele. E eles me sacudiam assim, me cortaram mais do que o normal. A médica que estava fazendo a cirurgia pediu a ajuda de uma outra médica para puxar o neném. Aí, quando conseguiram puxar o neném, que ela segurou ele pela cabeça, ela já falou assim: esse bebê tem hidrocefalia. Jesus amado. Naquela hora, gente, pra mim, era como se meu filho tivesse a cabeça do tamanho de uma melancia, assim, sabe? Sabe essas fotos horríveis que tem na internet? Foi o que eu pensei: nossa, meu filho tá deformado, meu filho tá realmente muito mal. Pegaram, não me mostraram ele, porque ele, como demoraram muito para tirar ele dentro da barriga, ele começou a engolir é, líquido do parto, né, restos do parto, e ele não chorou, tava roxo, levaram ele correndo assim para uma sala ao lado, meu marido foi junto, né, e eu fiquei ali sozinha e eles começaram a me limpar, me costurar e eu não vi meu bebê. Então lá tiveram que ressuscitar o Gabriel, que o Gabriel deu uma desfalecida por conta da falta de oxigenação, né, ele parou, ele não respirou e ficou ali engasgado. Fizeram várias lavagens nele, né, reanimaram ele. E aí ele voltou e ficou tudo bem. A saturação dele já voltou bem, os batimentos cardíacos bem. Eu ouvi só o chorinho de longe dele, assim, chorando. Chega, me deu um alívio na hora, assim, porque daquela hora, né, o medo do meu filho tá morrendo e eu tá longe, eu não podia nem estar perto dele. Meu marido tava lá, então eu também tava me sentindo desamparada ali. Mas quando eu ouvi aquele chorinho assim, eu falei: ai, Deus tá cuidando de tudo, então tá tudo bem. Aí logo depois disso, limparam ele e já trouxeram ele pra mim, pra eu ver ele rapidinho. Aí eu vi, gente, ele era perfeito. Não tinha nada de cabeça bizarra, sabe? Não tinha nada que olhasse pra ele e dissesse assim: ah, essa criança tem uma deformidade. Ele era perfeito, era lindo, meu branquelinho. Essa é a coisa mais gostosa, um bebê gigante, gente. Ele nasceu com 3,805 kg, 53 centímetros. Assim, um bebezão, sabe? Lindo, maravilhoso. E ele já olhava pra mim assim, com a carinha de você é minha mãe. Nossa, eu fiquei muito, 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 muito é, grata a Deus naquele momento, sabe? Aí eu tive que fazer uma pausinha, que o André acordou e precisou de mim. Então, aí foi isso, né? E depois eles levaram pra fazer, né, as primeiras análises e tal, porque como ele era um bebê com hidrocefalia, eles precisavam ver como é que tava o neném mesmo e como ele sofreu no trabalho de parto, eles ficaram, né, um pouco mais receosos com isso. Ele era um bebê muito grande e tal. Aí, depois disso, ele já voltou pra mim, ficou comigo na primeira hora, digamos assim, né, no peito, mamou tranquilamente. Ele não teve problema para mamar, mamou super bem, ficou comigo o tempo inteiro do meu ladinho. Ele era um bebê assim, dormia tão gostoso, e ele meio que se aninhava assim do meu lado na cama. Eu não podia levantar a cabeça, né, por conta da anestesia, mas ele meio que se aninhava aqui assim, sabe? Era muito gostoso. Meio que se aninhava, que assim, foi muito gostoso, assim, e a felicidade, né? Só que a gente ainda não tinha certeza de como ele estava, né? Se estava tudo bem mesmo, se ele ia precisar ficar internado ou não. Então, no mesmo dia, eu tive ele de madrugada, então no mesmo dia, à tarde, eles precisavam levar o Gabriel para fazer uns exames para ver como é que estava a questão da hidrocefalia. E foi um outro momento para mim de tensão, porque eu não podia acompanhá-lo por causa da cirurgia.
Eu ainda não tinha autorização para levantar a cabeça e sair da cama. Mas minha mãe acompanhou ele, né? E a enfermeira foi também. Fizeram uma ultrassom de ai, meu Deus, transfontanela. Eu não sei, eu vou colocar o nomezinho certo aqui pra vocês, que é uma ultrassonografia feita aqui da moleirinha do neném, assim. E aí, quando voltaram, disseram, olha, ele tá ótimo, ele tem todos os reflexos normais, ele não tem nenhuma sequela a princípio, a hidrocefalia dele não está causando pressão intracraniana, então ele não precisa de cirurgia até agora. Você vai ter que só fazer o acompanhamento dele com o neuropediatra e o neurocirurgião nos primeiros meses para ver como que ele vai ficar. A hidrocefalia dele continuava uma hidrocefalia grande, uma dilatação grande, mas que não causava pressão intracraniana. Aí pronto, foi só amores. A gente ficou 2 dias no hospital, né? Voltamos para casa, ele mamando super bem, um bebê calmo, tranquilo e tal, tudo certo. A gente começou a fazer o acompanhamento dele com o Dr. Benício Otto, um especialista em neurocirurgia pediátrica, e ele falou assim, olha, todos os reflexos do seu bebê estão normais, então não justifica eu fazer uma derivação nele agora. Vamos continuar acompanhando e a gente, né, vai vendo como é que ele fica, se precisa ou não da cirurgia. E aí, gente, que o Gabriel só se desenvolveu maravilhosamente bem. O Gabriel é uma criança super esperta, super inteligente, sabe? Determinada, proativa. Ele é incrível. Com 6 meses, a gente voltou para o neuropediatra. Não, a gente fazia o acompanhamento dele no neuropediatra de mês em mês, né? E aí, com 6 meses, a gente repetiu todos os exames. Tomografia, ressonância magnética, ultrassom, fizemos tudo. E continuava tudo do mesmo jeito. Ele continuava com a hidrocefalia compensatória, né? Porque como não tinha pressão, eles falavam hidrocefalia compensatória. E o neuropediatra sempre se assustava quando via os exames dele. Falava, olha, volta no Dr. Benício, porque ele que é especialista nisso, ele precisa fazer uma válvula nessa criança. Aí nós voltamos com 6 meses pro Dr. Benício Otto. E aí ele falou, olha, o seu filho não tem o que dizer. Seu filho tá perfeito, tá brincando, já tá começando a falar, já tá começando a comer. Então, assim, eu poderia fazer uma cirurgia de derivação nele, mas eu deixaria sequelas nele, porque qualquer cirurgia no cérebro traz sequelas, né? E se eu tô vendo que ele tá bem, não tem sequela nenhuma, não tem porquê eu fazer essa cirurgia. Aí eu fiquei meio assim, né? Tipo, mas como assim, né? A criança tem hidrocefalia e não vai fazer a derivação, como é que ele vai ficar? Então, o médico foi bem claro pra mim. Ele falou assim, você acredita em milagre? Aí eu, sim, acredito muito. Aí ele, pois é, então pega o seu nas suas mãos que tá aqui, ó. Eu não sei dizer pra você por que que ele não tem sequelas. Eu não sei dizer pra você por que que ele tá super bem desenvolvido. Porque uma criança com a hidrocefalia dele era para ter várias sequelas e várias limitações, e ele não tem nada. Pega seu milagre, vai para casa e agradeça a Deus por isso. Ah, pra mim, aí sim a vida começou de novo. Porque aí meu coração se apaziguou, assim, entendi que era isso que Deus queria mesmo, sabe? A gente tinha que passar por esse processo. As orações do mundo inteiro, né, para ele, pelas equipes de Nossa Senhora, chegaram a Deus e voltaram em forma de bênçãos. Então, finalmente, eu fiquei tranquila de novo em relação a isso. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento dele em si, tá? Até hoje ele faz acompanhamento com o neuropediatra, por questão de cautela mesmo, porque a gente acha melhor. Nós não fazemos mais acompanhamento com o neurocirurgião, é só com o neuropediatra mesmo. Quando ele acha que precisa, a gente vai no neurocirurgião, mas o Gabriel vai fazer 4 anos, a gente só foi no neurocirurgião 3 vezes e as 3 vezes ele disse que não tem nada para fazer. Ele tá ótimo. Hoje o Gabriel vai fazer 4 anos agora em abril. É uma criança que fala tudo muito bem. Ele começou a falar com 7 meses, né? Mam. Andou com 11 meses. Então, assim, a questão, ele tem a ausência do corpo caloso, né? Ele tem, na verdade, ele tem 1/3 do corpo caloso só. E aí,
os médicos falavam que podia impactar na questão do andar, do falar e tal. O Gabriel começou a andar com 11 meses, a falar com 7 meses. Hoje ele tem 4 anos, meu filho mais velho vai fazer 6. Ele fala melhor que o meu filho mais velho, né? Ele tem uma dicção melhor, ele se expressa muito melhor. Ele é super inteligente, você explica as coisas para ele de uma vez só e ele já pega de primeira. Brinca tranquilamente com blocos, com coisas que exijam equilíbrio. O desenvolvimento dele na escola está até acima do ideal da idade dele, né? Eu acho que como ele tem um irmão mais velho em casa, ele acaba desenvolvendo mais mesmo que as outras crianças que não têm irmãos. E ele tá ótimo. Não tem nada. O perímetro cefálico dele, quando ele nasceu, era 38 centímetros, então assim, era bem grande, né? O Davi nasceu com 31, ele nasceu com 38. E hoje a cabecinha dele é bem maior do que a do irmão, mas assim, eu sei porque eu boto uma blusa em um, boto uma blusa no outro, né? Tem blusa que passa na cabecinha do Davi, não passa na cabecinha do Gabriel. Mas você olhando, você não diz isso, sabe? Porque não é tão visível e ele usa o cabelinho grande, enroladinho, então não acho que seja algo que vá afetar ele daqui a pouco na escola, digamos assim. Então é isso, gente. Eu vim mesmo para contar um resumão de mãe para mãe, de amiga para amiga, como foi a gestação e o parto do Gabriel com hidrocefalia e como ele está hoje. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para mim, que eu vou trazer ainda muito mais coisas sobre essa vida de mãe de 3 bebês pequenos e quem sabe demais, né? Porque nada impede que venha mais. Tenho muita coisa para dividir com vocês sobre a minha maternidade, sobre o meu mundo da maternidade. Se você tá com o seu bebezinho com hidrocefalia, tá preocupada também, deixa aqui nos comentários para poder te dar um apoio, pra gente se ajudar, as outras mulheres também poderem ver que não é um caso isolado, é um caso bastante comum, a hidrocefalia é congênita. Então, bora se ajudar, vamos fazer essa rede de apoio para as mães de crianças com hidrocefalia, para poder a gente tornar esse processo um pouco mais suave, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço bem forte, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.